Que alegria, que alegria! Esse é mais um episódio do Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus, e você é o convidado do Espírito Santo. Esse é o podcast que só olha para Jesus. Já pensou sobre isso? Você sabia que Jesus Cristo é o centro, querido, de todo o universo? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então você não pode perder esse podcast por nada neste mundo. A minha convidada em especial, ela veio do Canadá, olha só, então é uma honra para mim. Você não vai querer perder nada desse podcast hoje, combinado? Eu sou Andréa Lopes e você sabia que este canal é o canal de Jesus? Então, eu te convido a ficar até o final, interagir aí, me conta de onde você está assistindo Olhando o Podcast. O canal Olhando para Jesus, de onde? Porque tem gente assistindo de todas as partes do mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, que a gente tem referência, e aqui do Brasil também. Me conta aí, comenta aí, acima de tudo, de onde você está falando, e deixa um pedido de oração, porque esse canal é com certeza um canal de intercessão e nós vamos clamar pela sua vida. Então fica até o final aí, por favor, não sai. Também quero te fazer um convite muito especial, antes de qualquer coisa. Se inscreva nesse canal. Esse canal chegou a 15K, olha só. Nós chegamos a 15 mil pessoas, 15 mil corações. Eu quero agradecer, porque você tem seguido Olhando para Jesus, um canal que só fala de Jesus. Muito obrigada por você estar confiando nessa missão. Sem mais delongas, também vai lá na minha descrição, porque essa descrição, essa palavrinha mais, onde você clica, tem muitas novidades. Tem um livro digital agora que é maravilhoso, o meu livro que eu estou lançando, um curso para que você se aproxime mais do Senhor. Olha que maravilha. E os links também que eu vou deixar da minha convidada toda especial. E eu vou fazer uma apresentação digna dela, porque ela é minha amiga, ela é uma adoradora por excelência. Então, vamos lá, né? Porque ela merece essa apresentação. Olha, ela é uma mulher muito especial, uma amiga querida que marcou a minha vida profundamente. Nem preciso dizer, porque ela me ensinou tudo que eu sei de adoração. Porque você sabe que eu vim de um outro mundo, mundo secular, mas eu aprendi a adorar Jesus com ela. Então você, por favor, vai amar essa minha convidada. Ela sempre foi líder de adoração, nasceu para isso aqui no Brasil. Uma verdadeira adoradora de Cristo durante muitos anos, uma mulher de influência, uma influência muito marcante na minha vida e na vida de tantas pessoas. Desde cedo, desde criança, tem inspirado muitos com a sua música de adoração ao Senhor Jesus. É uma brasileira vivendo no Canadá hoje, serva do Senhor, esposa de Sérgio Oliveira, mãe de Carolzinha, de Felipe. Eu estou falando de minha amiga Daiane Brito! Caprichei! Lindo demais! Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão aí, quanto amor, quanta generosidade nessa apresentação, Dea. Estou muito feliz de estar aqui nesse canal que a gente tem acompanhado. É verdade. Uma porta, uma boca de Deus nessa geração, nesse mundo. E estar aqui hoje é um privilégio para a gente poder falar mais desse Jesus que temos olhado para ele, né? E como a própria palavra diz, quando nós olhamos para Jesus, nós jamais seremos confundidos. Uau! E esse é o nosso foco sempre, olhar para Jesus e participar desse projeto, desse movimento tão especial. É uma alegria, é uma honra. Obrigada pelo convite. Meu Deus! Gente, já vi que vai ter muita emoção aqui hoje. Eu já trouxe até, olha, me deu ideia, toma um papelzinho aí, porque se você começar a chorar, a gente vai chorar. Gente, mas assim, fora de brincadeira, assim, nós realmente, eu estava orando por esse encontro, muitos anos, né, muito tempo já, porque ela vai e volta do Canadá e você vai poder contar da sua história e tantos assuntos que a gente vai falar. Esse podcast é especial, sabe por quê? A gente vai falar de chamado, a gente vai falar de missão de vida, a gente vai falar da volta de Jesus. Epa! Amém. Então fique aí, porque tem muita coisa acontecendo, né, Dai? Sim. Na verdade, é um podcast profético, porque tempos proféticos exigem da gente um posicionamento profético. E você é uma mulher muito assim, firmada na palavra e vai trazer muita coisa pra gente hoje. Então, por favor, pede aí, Dai. Não saia por nada, por favor. Fica até o final, né? Não vai perder nada. Mas antes, Dai, eu estava querendo ler uma passagem bíblica que Deus tem falado tanto ao meu coração, por quanto tantas coisas acontecendo. A gente está falando com alegria aqui, porque é da gente mesmo, né?
Nós somos um povo alegre, o brasileiro é um povo alegre, mas tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, perseguições, e a gente vai falar também disso, né? Um cenário de perseguição, a igreja, não sei se você está notando, mas assim, tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, a gente não pode deixar, né, isso de lado, e a gente vai abordar algumas coisas, né? Temas sensíveis, como uma perseguição à igreja, né? O que fazer para se preparar para a volta de Jesus iminente, que eu sei que você ama a volta do Senhor. E o Senhor, eu meditando sobre justamente isso, apóstolo Paulo, que foi esse homem que saiu de perseguidor para perseguido, né, depois, e Deus me deu essa palavra que está em 2 Timóteo, vamos ler juntas. É uma palavra muito poderosa, 2 Timóteo capítulo 1, e nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 14, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa eu padeço também nisto. Mas não me envergonho, porque eu bem sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Até aí. Que Aleluia. palavra, Dai. Porque eu bem sei em quem tenho crido. Porque eu estou certo de que ele é poderoso, Dai, para guardar o nosso tesouro. Amém. Até aquele dia, a volta de Jesus. Aleluia. Minha amiga, Aleluia. que texto tão especial. Esse texto já tem 2 semanas. 2 semanas que eu medito sobre esse texto. E quando eu estava olhando o cenário que estava acontecendo, né? É um rapaz que foi agora morto, um cristão, lá nos Estados Unidos, lá numa universidade em Utah, né? Se não me engano. Utah. E assim, a gente vê o cenário, eu falei, poxa, então vou retomar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes da gente falar todo esse cenário que a gente vai falar, eu queria saber como Daiane Brito, como foi que Jesus chegou na vida de Daiane Brito, essa adoradora por excelência. Eu sei que você cresceu em um ambiente de adoração, né? Sim. Dona Irene, seu Zé Nery também sempre cantando, adoradores. Então você nasceu e cresceu nisso. Mas existiu um tempo que você teve a sua experiência com Jesus. E como é que foi essa experiência, Dai? Sim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e um lar onde a fé era estimulada de uma maneira muito real e diária. Eu via na vida dos meus avós, dos meus pais, Cristo. Eles viviam Cristo e nós tínhamos muito acesso às programações da igreja, Mensageiras do Rei. Vivíamos na igreja, mas além disso, o que nós vivíamos no nosso lar era muito real. E eu me lembro que a gente brincava, eu e minha irmã, Neirane, a gente brincava de fazer culto doméstico. A gente tinha o culto doméstico e ela era sempre o pastor e eu era dirigente do louvor. Né? E meu pai sempre cantou, minha mãe também. Então eu cresci nesse ambiente onde a palavra de Deus, eu não digo nem a religião, mas onde a palavra de Deus era experimentada. Porque nós tínhamos culto doméstico, os meus pais faziam questão de ler a Bíblia com a gente. Então a gente foi crescendo nesse ambiente cheio da presença de Deus. Mas eu me lembro que aos 12 anos, se eu não estou errada, aos 10 anos de idade, no batismo da minha irmã, foi assim um momento que eu tomei aquela decisão.
diante de todos. Foi quando eu tive aquela experiência que eu falei assim, não, eu quero isso pra mim, eu quero viver essa vida. Foi no batismo da minha irmã. Eu cantava com meu pai cantava Zé de Paula, e desde os 5 anos de idade. Tem uma voz linda, tem a gente. voz linda, um tenor, meu pai. Ô, Zé Nery! É um tenorzão, ele canta ainda. E eu me lembro que no batismo da minha irmã, eu fiz a minha pública confissão de fé, eu levantei a minha mão e eu declarei diante de todo mundo que eu queria Jesus na minha vida aos 10 anos de idade. E a partir daquele dia, eu só fui conhecendo mais, olhando mais para Jesus e me apaixonando cada vez mais por Ele, porque quando a gente olha para o Senhor e conhece o caráter dEle, conhece quem Ele é, a gente não tem como não se apaixonar. Aquele homem tão precioso que deu a vida, e eu lembro que eu sempre fui muito impactada por essa verdade. De Jesus dar vida, o sangue dele na cruz. Eu me lembro que todos os cultos de ceia eu chorava muito, mesmo criança, porque aquele sacrifício de Jesus por mim era algo que me tocava profundamente. Então, não tem como a gente não olhar para esse Jesus, um homem perfeito, mas que também foi um homem de dores ali, que carregou o nosso pecado, e não se apaixonar. Não tem como. Ele é perfeito, ele é lindo, é o nosso Salvador. E essa foi a minha experiência. Então, eu cresci ali aos 8 anos de idade. Eu já regia o coralzinho das crianças na nossa igreja, na IBAN, que era pequenininha na época. Mas eu tive esse privilégio de crescer, amadurecendo a minha fé num ambiente seguro, que era o meu lar, mas também uma igreja onde a gente podia confiar naquelas pessoas, uma liderança saudável, uma igreja bíblica sempre pautada na palavra, que é o que nos dá toda a base à palavra de Deus. É onde está a verdade do evangelho, que é a base da nossa vida com Cristo, né? Lindo! Então eita! Gente, isso é uma verdade mesmo, né? Daiane, a gente estava conversando, e a gente conversa, que eu e Daiane, a gente tem, eu vou falar aqui para vocês, né? É uma amizade celestial. Eu costumo falar que tem amizades que são terrenas, que a gente faz, mas tem amizades que o Espírito Santo vem e fala assim, você vai... Sei lá. Então, para mim, entrevistar você é algo muito especial, porque há uma verdade em você que eu vi desde que eu vim para o Evangelho, há 22 anos. Então, esse amor por esse Jesus, por esse homem de dores, por esse homem, né, 100% Deus, 100% homem, eu aprendi com você. Amém. Né? Ai. Cadê o lencinho? Deus é maravilhoso, é isso que ele faz. Ele faz, ele nos uniu, né? E eu sempre vi essa verdade. Eu fui impactada logo com a sua maneira de adorar. Amém. Porque no mundo a gente não vê isso. A gente vê o homem se adorando a si mesmo, né? Eu sou o centro e sempre vi, quando você me falava, amiga, que Deus é o centro, Jesus é o centro. Esse centro de todo o universo. Eu aprendi isso com você, porque você exala isso, né? Amém. Você exala essa adoração bíblica, essa adoração, assim, rendição que você tem. Então, é isso mesmo. Eu creio que você aprendeu a fé, né, dos seus pais. E quando a gente lê Timóteo, especialmente esse texto que fez toda a diferença há 2 semanas que eu estou meditando, eu comecei a enxergar, sabe? Eu e você, assim, tipo um Paulo, um Timóteo. Que lindo! E eu vi que, olha só, eu achei muito apropriado. Eu vou ler para você uma outra parte. A gente leu no verso 7, mas eu vou ler aqui algo que eu vou trazer a sua história também. O verso 4 diz assim: desejando, Daiane, muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória, Daiane, a fé não fingida que em ti há, e a qual habitou primeiro na tua avó, Lloyd, que no caso na sua avó, e na sua mãe, Amém. No caso Eunice, mas a sua mãe Irene. E eu estou bem certa, Daiane, que ela habita também em ti. Amém. Olha só como foi confirmação. Quando eu pedi ao Senhor, Ele fez, é isso, a fé de Daiane é a fé da sua mãe, da sua avó, que foi semeado do seu pai, né? E vendo toda essa estrutura que o Senhor Jesus te deu, de adoração, dessa entrega que você sempre teve, eu
comecei a olhar, enxergar um Timóteo, você Paulo, eu Timóteo, ou então vice-versa, essa conexão. Porque Paulo foi esse homem que saiu, a gente estava conversando antes de começar, né, o podcast, saiu de um lugar de perseguidor. Esse homem que perseguiu a igreja, né, estamos falando no cenário de perseguição que estamos vivendo. Então Deus começou a trazer tudo essa semana, com as perseguições que estão acontecendo. E ele fez, minha filha, aquele homem que era o fariseu dos fariseus, né, hebreu de hebreus, né, na verdade, um homem que era na verdade, uma inteligência, uma mente tão brilhante, mas que usava para o mal, para perseguir o povo do caminho, o povo de Jesus. E não é isso que a gente está vendo agora? Muitos sendo perseguidos, né, Daiane? Ideia, uma coisa importante para você que está assistindo a gente hoje nessa vida de Paulo, né, que saiu de perseguidor. Às vezes você está num lugar, talvez você não teve o privilégio de nascer num lar cristão, e você pensa, mas eu não sou digno, né? Como é que Deus pode me usar? Olha para a vida de Paulo. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus faz. Deus usa, nós somos vasos. Amém. E o Senhor nos molda de acordo com o que Ele quer, com a vontade dEle. Então você que está nos assistindo hoje, você pode pensar, mas de onde eu vim? O Senhor te quer. Aleluia. Ele quer te usar para a glória dEle, para que o nome dEle seja levantado nessa geração, nesse tempo que precisa de pessoas que abram os lábios e declarem Jesus. A gente está vivendo um tempo tão difícil, onde não há amor um pelo outro, onde não há compaixão, empatia. Isso, Dai. E só há em Jesus. Tudo de bom, Ele é a fonte, todas as coisas vêm dEle. Então você que está nos ouvindo hoje, talvez você pense, mas eu não sou capaz, eu não sei falar. O Senhor quer usar a tua vida. Permita-se, porque tudo vem dEle, para a glória dEle. Nós somos canal. Eu nunca me envaideci absolutamente de nada da minha voz, porque não é minha. E eu já tive experiências que eu precisei cantar, e eu fiquei rouca, eu perdi minha voz. E em momentos como esse, o Senhor me mostrava que Ele era o dono de todas as coisas da minha voz. Então, eu jamais terei do que me envaidecer de absolutamente nada, porque Ele é o centro, Ele é a fonte. Então, enquanto Ele quiser usar a minha vida, seja cantando ou falando, ou fazendo qualquer coisa que Ele queira para a glória dEle, porque nós somos apenas canal. E você que está nos ouvindo também se permita. Com certeza, o Senhor tem uma maneira linda de usar a sua vida. Basta você permitir. E única, Paulo, né, Dai? E única. E única. Quem imaginava que Paulo ia ser usado como ele foi, um homem que hoje nos inspira gerações, um homem de Deus? Que foi, ali estava literalmente, ele caiu do cavalo, né, Dai? Totalmente. Que estava ali a caminho de Damasco, assim, com aquelas cartas de autorização para perseguir o povo do caminho, o povo de Deus. Imagina. E literalmente Jesus fez ele cair do cavalo, disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque em última instância, quando a gente persegue o povo de Deus, quando a gente, eu não sei, né, como Dai estava falando para vocês aqui, eu não sei se você hoje, a gente vai entrar aqui na questão do Canadá também, porque Deus soprou Daiane para outra nação, né, outras nações, ela vai falar do chamado. Mas assim, eu não sei se você se encontra hoje em um país livre, eu não sei, porque o Brasil ainda é livre. Né? Eu não sei como é que você está hoje, que nação, que contexto, mas talvez hoje, como foi falado aqui, Deus quer te usar. Deus quer usar você. Numa liberdade religiosa, ainda temos aqui que você seja usado, sabe, pelo Senhor para falar, porquanto estamos vivendo tempos proféticos, meu irmão. Não é tempo de você se calar mais. É tempo de você abrir a sua boca, profetizar, proclamar Jesus Cristo, que Ele salva, que Ele liberta, Ele é poderoso para fazer uma nova história. Não é? Se Tony tiver alguma coisa aí de imagens de Daiane cantando, olha aí que lindo, foi na África, em Moçambique. Sim. Um sonho lindo que o Senhor me permitiu viver. Essas meninas lindas, crentes jovens, essas meninas, gente. Essa aqui que tá de blusa preta perto de mim canta, muito lindo. E essas meninas jovens, elas falam de Jesus, Andréa, pelas ruas de Moçambique. Eu fui com a missão que eu trabalho, é a Sherwood Global, que é uma missão linda. Sim, uma missão. Tem aqui no Brasil também. E a gente faz um treinamento de evangelismo e saímos para evangelizar, mas esses jovens são
saem falando da graça, do amor de Jesus. É lindo demais. E o contexto lá, como é que é, Day? É um contexto livre? Contexto difícil. É um contexto Sim. difícil? É um contexto socialmente difícil, né? Muitas deficiências econômicas, mas ainda nesse local da África, porque tem uma parte da África que há uma perseguição muito forte, nós não fomos a essa localidade, mas em Moçambique há uma liberdade para falar de Jesus. E as pessoas, elas são muito carentes do evangelho, mas ao mesmo tempo elas são muito machucadas. Sim, tá. A pobreza é muito grande, então elas são muito machucadas. E nós tivemos uma oportunidade linda com esses irmãos dessa igreja de sair de porta em porta, levando a palavra de Deus e a esperança que só há em Jesus, né? Mesmo diante das circunstâncias, e ajudando eles a não olhar para as circunstâncias, mas lembrar que o Senhor lembra deles, lembra da existência deles e os ama. Em um contexto tão difícil, E a gente às vezes tem um contexto tão mais fácil, a gente negligencia, né, a casa de Deus, a palavra, a comunhão. Então é isso, eu estou vendo aqui várias imagens, mas eu vou dar um contexto aqui para vocês. Então, Daiane Brito, você estava aqui no Brasil, sim, nessa estrutura de adoração confortável, em uma igreja ministrando pai, seu papai, sua mamãe, todo mundo assim ao redor. E aí deu só para você para o Canadá. Como é que foi isso? Sim, então, né? Eu nunca pensei em sair do país para morar fora, nunca. E em 2015, no final de 2015, o Senhor começou a mover algumas coisas assim na profissão do meu marido. A empresa que ele trabalhava já há 20 anos Sim. Já estava sendo conduzida para fechar, e nós começamos a orar, e muitas coisas aconteceram que a gente achava que a gente ia ficar aqui no Brasil, porque ele acabou, a empresa fechou e ele acabou sendo demitido. Uau. E algumas oportunidades estavam muito certas para acontecer aqui no Brasil, e a gente achava que ele ia achar um emprego muito rápido, mas todas as portas foram fechadas de uma maneira, assim, sobrenatural. Deus. Vaga para ele que estava certa, que o RH falou, não, eu já estou ligando para fechar sua contratação. Aí aconteceu um acidente numa mina, porque ele trabalha na área de siderúrgica, e todas as contratações foram fechadas. Então, todas as portas foram fechadas de uma maneira sobrenatural. Meu Deus. E, paralelo a isso, o processo de ir para o Canadá, o plano estava correndo. Porque o que a gente fez? A gente não sabia ainda o que o Senhor queria para nós. Eu lembro que todos os dias, às 5 da manhã, Sérgio acordava, ele orava sozinho. Meu Deus. Sobre esse propósito, e depois nós orávamos juntos, mas ele entendeu que ele, como cabeça do lar, ele tinha primeiro esse papel, essa responsabilidade. E um texto que nos marcou muito nessa época, que era a nossa oração, é Êxodo 33:15. Onde Moisés está ali falando com o Senhor e rogando pela presença dele enquanto ele vai com o povo, e que Moisés fala, Senhor, se não fores conosco, não nos façais sair daqui. Essa era a nossa oração. Uau! Porque nós não tínhamos preferência. Senhor, eu quero ficar, eu quero ir. Não, a gente tinha duas possibilidades, e nós tínhamos colocado diante do Senhor e estávamos aguardando a resposta. E nesse tempo, essa era a nossa oração. Senhor, se o Senhor não for conosco, se essa não for a tua vontade, não nos deixe sair daqui. Então, enquanto todas as portas iam se fechando aqui, elas iam se abrindo no Canadá. Deus! O visto de estudo para o meu marido, que já era formado, ele já tinha uma pós-graduação aqui, mas ele tudo é engenheiro, né? Ele é engenheiro. E a gente foi dessa forma, né? O visto de estudo para ele, eu fui com visto de trabalho, e ele fez de novo uma pós-graduação lá, mas eu nunca me esqueço, quando nós estávamos, quando saiu tudo que a gente realmente ia, uma prima minha que é missionária, Patrícia, ela falou assim, Dai, vocês não estão indo para estudar, eu vejo muito claro que vocês estão indo como missionários, o Senhor está enviando vocês para aquele lugar. Meu Deus! E, de fato, foi assim. A gente chegou lá em 2016, em maio de 2016, com os nossos filhos. Felipe tinha 14 anos, Carolina 9. E foi uma fase muito desafiadora para nós, em todos os aspectos. Para mim, para Sérgio, com certeza, cada um, né,
cada um de nós em seu contexto ali. E eu lembro que foram muitas experiências com o Senhor. Eu me lembro que no início a gente estava com o dinheiro bem contado, porque Sérgio foi com a rescisão dele para pagar os estudos. Uau. E eu trabalhando para ajudar. Então a gente tinha tudo muito contadinho. Assim, recomeçar uma vida a 4, uma família de 4 pessoas, recomeçar. E tem uma experiência muito linda que nós vivemos, assim, que foi muito marcante. Porque aqui no Brasil a gente doava coisas para as pessoas. E nesse início a gente recebia doações de roupas. Gente. E foi muito lindo. Uma irmã da igreja brasileira chegou para mim assim, Daiane, me conheceu, prazer, e brasileiro você sabe como é que é. Faz logo, vamos tomar um café? Aí ela fez, qual a idade do seu filho, da sua filha? Porque eu vou providenciar roupa de inverno para eles. Uau. A gente estava em maio, junho, o inverno ia chegar, o frio ia começar em outubro, e ela já estava preocupada de arranjar roupa de inverno para os meus filhos. Aí eu falei a idade dos meus filhos, e ela chegou na minha casa com um cesto de roupa novo, né, de palha, assim, bem grande, o cesto de roupa, cheio de doações. De roupas seminovas, roupas com etiquetas, bota de frio. Deus, né, tá? E eu olhei aquilo, eu fiquei tão feliz. E assim, a provisão de Deus. E era tudo muito novo para mim também, porque é como eu falei, aqui eu nunca recebia doações, eu doava. E naquele momento eu tive a oportunidade de estar do outro lado e ser abençoada. E olha que interessante, quando eu fui olhando aquele cesto, eu fui tirando as peças de roupas e aí tinha uma caixinha de presente. Ah, mas eu tenho que falar algo antes. Antes disso, como a gente estava com o dinheiro contadinho, a gente ia para o mercado. Os mercados de lá, vocês sabem, o Walmart, tem roupa, tem tudo, né? Eita. E eu via... gente, eu era doida por um pijama de flanela. Como é que se fala? Flanela. Flanela, é. Eu era louca por um pijama de flanela, para ter um pijama que eu via nos filmes. E como a gente estava com o dinheiro regrado, eu falava pro meu marido, amor, eu queria um pijama. Ele, agora não. Agora você usa aquele que você tem. Não é o momento. Eu falei, mas o inverno vai chegar. Ele depois compra. Aí a gente tomou até uma decisão que eu não ia mais pro mercado, porque eu não queria ficar vendo o pijama de flanela e ficar desejando. Tudo bem, para não sofrer. Correr risco, não sofrer, exatamente. Né, voltando pro cesto, achei uma caixa de presente. Não abri. E aí eu liguei pra minha amiga, né? Pra minha recém-amiga lá, Cleide, o nome dela. Manda um beijo ela vai aí, assistir, né, Cleide? amiga? Um beijo, Cleide. Muito querida. Quando eu abri aquela caixinha de presente, era um pijama de flanela. Que Deus. E eu liguei pra ela, eu falei, Cleide, tem uma caixa aqui. Ela, não, Dai, é sua. Tudo que tá aí é seu. Gente, quando eu abri, era o pijama de flanela. Aquilo foi tão importante para mim, porque não era só um pijama de flanela. Não era. O Senhor estava dizendo, filha, eu estou cuidando. Eu estou vendo os mínimos detalhes. Sabe aquele desejo que eu poderia achar fútil, mas que o Senhor olhava para mim e falava, ela quer um pijama, eu vou dar um pijama para ela. Que lindo. Então, os olhos do Senhor estavam sobre nós, em todos os aspectos. Então, embora tenha sido muito desafiador, dele, né, a mão dele. Eu lembro que Sérgio sempre falava assim, muito difícil o início, né? Os primeiros 3 meses, 6, 9. E Sérgio falava, Daiane, o Senhor está conosco, como o povo no deserto, que a nuvem conduzia eles de dia e a coluna de fogo à noite. E Sérgio repetia esse texto para mim, sempre, porque foi um luto muito grande dela. Eu saí da igreja, gente, que eu cresci, que eu fui criada, onde eu desenvolvi ali o entendimento de servir, onde o meu ministério foi desenvolvido, onde eu aprendi o que era ser igreja. Oh, meu Deus. Eu cheguei na igreja com 8 anos de idade e saí com 36. Uau. E esse luto foi muito difícil para mim. Então, todos os primeiros domingos, meses, né? Amiga, foram anos. Meu Deus. Eu acho que para eu entender, assim, e passar para a próxima fase, foram uns 4 anos. Uau. E a gente sempre... Todos os domingos eu chorava o dia inteiro. E eu nunca me esqueço na cama, chorando, e eu implorava, eu quero ir embora, Sérgio, eu quero ir embora, eu não aguento os domingos. Meu Deus. Porque eram nos domingos muito difíceis, assim, foi um luto muito difícil de superar. E Sérgio sempre trazia esse versículo, o Senhor não nos trouxe para morrer aqui. Uau. A coluna de fogo está conosco de noite e a nuvem de dia. A graça do Senhor está sobre nós. Então, a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus é tão importante, gente, porque
Se a palavra está em nosso coração, quando a gente está no deserto, a palavra vai vir à nossa mente. Aleluia! A gente não tem como viver sem a palavra. Às vezes eu fico pensando como pessoas podem viver sem essa esperança. Porque é isso aqui, gente. É isso que nos dá embasamento, que nos move. Se a gente acorda, é com fôlego de vida que vem do Senhor através da palavra. Então, embora tenha sido muito difícil, eu levei uns 4 anos para entender o chamado de Deus. E tem um texto também, Dea, que o Senhor usou muito para me ensinar a amar aquele povo, sabe? Porque eu não amava o povo canadense. Uau. Essa é a realidade. Era difícil para você. Quando eu falo muito, Dea, quando eu falo de não amar o povo canadense, é que eu precisava... Há muita diferença, Day, assim. O que você sente, assim, dessa diferença? Isso que eu ia te perguntar. Você já entrou aí, mas eu já vou aproveitar esse gancho. Existe uma diferença, assim, e você vai ler o texto, mas me responda, porque às vezes quem está lá, né, do outro lado, e está vivendo até momentos assim, quem sabe em outra nação, que nós somos estrangeiros nessa terra, né? Mas às vezes você que está aí do outro lado, quem sabe está em outro país, vivendo em outro contexto, desafios como Daiane está aqui, mas existe uma diferença entre, por exemplo, a adoração lá no Canadá, a adoração no Brasil, o povo canadense, o povo brasileiro. O que é que você me diz? Sim, existe. Eles são pessoas incríveis, mas para que eu conseguisse desenvolver o meu ministério ali, eu precisava amá-los. E quando eu falo amar, é com os olhos de Cristo. Sim. Eu precisava olhar para aquele povo como Jesus olha. Amém. Porque senão eu não ia conseguir servir a eles. Eu não ia conseguir ministrar sobre eles. Eu não ia conseguir ser instrumento de Deus se eu não olhasse para eles como Jesus olha. E eu não conseguia, porque eu vivia presa ao meu passado aqui, ao que Deus tinha feito aqui, que foi muito lindo. Eu até comentei com você que muitas pessoas vão embora do Brasil e elas olham para o que elas viveram aqui. Muitos têm feridas e têm um passado terrível. Eu não. Né? Eu e minha família, nós deixamos um passado lindo aqui. Nós deixamos família, família que o Senhor nos deu como vocês, um ministério. Então, para mim, foram 4 anos para conseguir olhar para frente, porque eu só conseguia olhar para trás. E eles são diferentes, o povo brasileiro é muito dado, é muito caloroso, é muito de toque. E eu sou assim. A gente é. E eles não. É uma cultura diferente. Eles são mais reservados, mais frios, né? Hoje eu entendo como Deus também usa a vida deles. E eu tenho amigos queridos canadenses, mas até que eu conseguisse enxergar que mesmo sendo diferentes, eles eram um povo que Deus amava e que eu precisava amar, demorou. E um texto que me ajudou muito nesse processo de olhar para aquele povo com amor foi Jeremias 29:7. Onde o Senhor fala, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Uau. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29:7. E o Senhor fala nesse capítulo de Jeremias 29 muito mais. Mas quando eu falo prosperidade aqui, eu entendo também que o Senhor fala de maneira geral, né? Busquem a prosperidade da cidade, busquem o amor por essa cidade. Olhe para essa cidade como Jesus olha. Com os olhos porque dele, quando o Senhor está falando, não é? Quando esse texto ele nos traz à memória o quê? Porque nós precisamos amar esse povo. Porque de onde o Senhor nos deportou, a gente precisa amar, até para que a gente se sinta parte daquilo. Então, depois que eu entendi que eu precisava amar aquele povo como Jesus amava, foi libertador para mim, mas demorou. Foram 4 anos e a partir depois desse tempo de cura mesmo, de trabalhar na minha vida, eu comecei eu acho que eu me permiti ser usada pelo Senhor ali, porque até então eu estava atrasando o processo, sabe? Eu estava sendo teimosa e querendo voltar e querendo olhar para trás, e o Senhor estava tratando em mim, mas eu estava resistente, não é? E quando o Senhor ele me curou ali, curou as minhas feridas, tudo que eu tinha, eu não vou dizer eu tinha perdido, porque eu não perdi, vocês estão aqui. Aleluia. Não é? Nós temos família aqui, nós temos Deus tem missão para você Deus lá, tem missão. Né? E quando o Senhor me curou disso, eu consegui permitir ser usada pelo Senhor. O texto de Jeremias, de novo,
Sim. 29 de 11, 13 e 14 fala: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, Eu amo esse declara texto. o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Aleluia. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha, gente. Aleluia. Declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Meu Deus, que Muito eu amo esse forte, texto. eu também amo. Amo. É muito Os forte o que o planos Senhor dele. fala. É. E para que eu pudesse continuar servindo ao Senhor através do meu chamado ali de uma maneira diferente, porque eu comparava muito. Ah, Senhor, mas aqui é assim. E o Senhor me fez ver que Ele tinha algo novo. Aleluia. Para minha família. Um tempo novo, Um né? tempo novo. Um tempo Para de... mim, É, para minha família. E eu falava: Senhor, mas eu não falo fluente o inglês. Como é que eu vou ministrar aqui? Eu não falo. E a gente passou um tempo numa igreja brasileira que foi muito importante. Na verdade, portuguesa e inglês, né? Era uma Sim. igreja bilíngue, que tinha o culto em português, tinha o culto em inglês. E o culto em português, nós tínhamos alguns poucos brasileiros, mas eram Sim. muito mais portugueses de Portugal. Ai, que Foi um joia. tempo bom. Eu acho que Doni tem alguma coisa aí de lá dessa igreja. Não sei se você acho que você me mandou. Eu não consegui Não. Essa já é a nossa igreja atual, onde a minha filha está adorando comigo, gente, Carol. Entrega a sua família ao Senhor, Aqui gente. foi no Natal de Salvador, aqui na nossa IBAN. Gente, Sim. foi lindo, lindo. Muito especial, lindo, muito especial. É o que você sabe fazer, né, amiga? É o que você Deus te escolheu. Eu falo assim, amor, tem gente que nasceu... Ó, eu vou te falar uma coisa assim. Por exemplo, tem gente que nasceu para uma coisa. Vamos colocar aqui, né? Pelé nasceu para jogar futebol. Daiane nasceu para adorar o Senhor. Com Amém. louvor, gente. Amém. Eu queria muito que ela cantasse. A gente vai, né? Porque você sabe que o YouTube tem essas coisas de copyright, mas eu Tem. falei assim, eu quero que Daiane cante um trechinho da música. Porque é uma adoração, gente. Não é exaltação de homens, mas assim... A gente tem que dar honra a quem tem honra. Você tem uma vida rendida aos pés do Senhor. E o Senhor está te levando para outros lugares. Sim. Para que você possa exalar esse aroma, esse perfume em outras nações. Amém. Em Moçambique, no Canadá. Sim. E tantos outros que eu creio que você tem um chamado Sim. de nações. Você profetizou isso. Nós cantamos Muito. tantas vezes que Eu vou. Sim, eu vou. Olha, essa Oh. foto é de um culto bilíngue no salão de festas da nossa igreja. E eu e meu filho tá tocando guitarra. Que lindo, Lipe. Nós ministramos em espanhol, mas eu não tava sozinha, né? Sim. Eu tava com um irmão da igreja que canta em Spanish. Sim. E esse era um culto bilíngue para brasileiros e o pessoal da língua espanhola, não, Spanish. Não sei. Gente, não é lindo o que Deus faz? Muito lindo. Que muito coisa lindo. linda. Quando você imaginar que Deus... Às vezes ele tira a gente do nosso conforto. Olha lá, Aqui também nós fale temos, aí. ó, brasileiro, Tiago estava conosco nessa época. Tiago, já esteve aqui no Tiago. podcast. Ali nós temos o irmão do Chile, que tá no baixo, Felipe brasileiro, esse irmão do violão colombiano, que tá no Canadá, e o outro também, Paulo, é brasileiro. Então ali Meu há um ajuntamento Deus. de nações. Me arrepiei toda Há um agora. ajuntamento, como a gente leu aqui. Há um ajuntamento de nações. Que lindo. Eu reunirei as nações, Meu como Deus, diz o Senhor em Dani. Jeremias. Que profético. Sim, é muito lindo, É muito lindo que Deus fez ali. Gente, vocês sigam o perfil dessa adoradora do Senhor, que é Daiane Brito, tá? Amém. Por favor, para você ver, porque às vezes Dona Irene, que é a mãe dela, posta umas coisas que são lindas, e eu fico assim, babando, porque eu morro de saudade, né? A gente sempre louvou, eu e Dai me ensinou tudo, né? Eu canto no louvor, eu vim no meio secular, e aí Daiane pegou, eu falo, isso aos 4 cantos, Daiane pegou na minha mão, me pegou na minha mão e me ensinou, Andréa. Como é que não pega de uma coisa Oh, linda dessa? meu Como é que não Deus. pega na mão? Um coração Não quer chorar, ensinável, não. Não amiga. vou, Um coração não vou. ensinável. Você era igual uma esponjinha querendo absorver, sabe? O seu coração era Amando ensinável. ele. E Flávio também. Vocês estavam com muita sede de Jesus. Nossos maridos estão aqui no estúdio, viu, gente? Estão. Quando o meu entrou ali, eu tava falando da gente, eu quase me emocionei um pouquinho. Homem de Deus. Porque lembrando de como ele foi importante nessa fase, assim, para me sustentar ali. Demais. Com a palavra de Deus, ele foi essa base que o Senhor
da nossa família, né? Ali. Da sua família. Ideia, quando eu estava falando de entender o chamado de Deus ali, eu questionava muito, Senhor, mas como é que o Senhor vai me usar aqui? Uau. O meu inglês ainda não é fluente, como é que eu vou ministrar e falar para essa nação? E aí Jeremias, de novo, né? 1, de 4 a 10. Deus. Jeremias 1, de 4 a 10 diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu poderia dizer, eu não sei falar inglês direito. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Então, Deus, eu entendi. Depois que eu venci o luto, eu entendi que o Senhor ele queria me usar ali e que Ele ia continuar usando do jeito dele. E que Ele iria à minha frente, como foi a nossa oração, e que a palavra viria dele. Eu continuo ali ministrando na nossa igreja, também eu trabalho numa organização cristã que lindo. Olha Deus cumprindo o chamado. Você é uma missionária. Amém. Uma missionária que plantou tantas. Amém. Aleluia. Declaramos tanto isso. A gente cantou isso. Olha a importância de você profetizar, profetizando as nações, né? Tanto que você ministrou sobre Fernanda Brum também, a gente cantava os louvores. Fernanda Brum. E autorais também, que eu sei que você é uma compositora por excelência. Nós somos. Gente, a gente tem CD juntos. Aí vou estar colocando aqui alguns links para ver se o pessoal entra lá. E Andréa já amava a volta de Jesus há muito tempo. Ela compôs uma música Maranata. Uma letra linda que fala sobre a volta de Jesus. E é isso que a gente vai entrar agora, esse assunto profético, né, Dai? Porque eu sei que você tem essa visão profética. Você é uma voz profética. Amém. Que tem semeado na vida de tantos agora lá no Canadá, sempre semeou aqui no Brasil. Essa adoradora agora levada para as nações com uma voz profética, eu de um lado, você de outro e outros nossos irmãos, tantos espalhados nos Estados Unidos e tantos outros. E eu sinto assim, como a gente plantou aquilo lá atrás, o Senhor plantou, por meio da oração, do louvor profético, de declarar a palavra do Senhor, que eu sempre aprendi com você. E agora você falou algo muito apropriado sobre a volta de Jesus, a iminência da volta de Jesus. Andréa, toda hora eu falo aqui nos podcasts, eu sou uma voz assim que eu sempre amei, como você falou, desde que eu me converti, ele falou, filha, eu estou voltando. E eu falava assim, dentro do meu coração, ele falava forte. E ali me deu, a letra de Maranata foi justamente uma esperança, encheu meu coração. Perto de ti eu quero estar. Eternamente, a tua volta é o meu desejo. Eu te entrego todo o meu ser. Né? Então, assim, eu já desejava a volta de Jesus. E o que é que você acha? Essa adoração prepara a noiva do Senhor? Porque você é usada nessa adoração. A domingo nós cantamos juntas, né? Na plataforma da nossa igreja, nossa amada IBAN. E ali na plataforma eu estava ali vislumbrando já com uma adoração. A gente vai estar no céu. Gente, você tem noção? Nós estaremos no céu. Eu não sei, tem algumas pessoas que têm aquela questão do louvor, e eu coloco minhas mãos, porque outrora eu estava em um trio, né, em cima de um trio elétrico e adorando a mim mesmo, e ao inimigo das nossas almas, que a gente sabe. Mas hoje nós estamos louvando ao Senhor. Eu não sei, meu irmão, o que você pensa, mas eu só sei adorar dessa forma extravagante. Inclusive, aprendi muito com minha Dai a adorar esse Deus. A liberdade. O que você acha? A adoração prepara para a volta de Jesus, a igreja do Senhor? Sem dúvida alguma. Eu sempre falo que há algo muito especial na unidade do povo de Deus, quando a gente está junto adorando ao Senhor. Por isso que é tão lindo ser igreja e adorar como igreja, porque eu me emociono muito quando a gente ouve a igreja cantando, porque de fato é isso que a gente vai viver no céu. E a adoração em comunidade, em unidade, é um prelúdio
do que do que a noiva vai viver com o Senhor. Aleluia. Então, sim, ali a noiva adorando e celebrando o noivo, o Rei dos Reis, o único que é digno, entronizando ele ali no meio dos louvores. Isso é muito especial, Déia. Eu sempre sou muito tocada pelo Espírito Santo de Deus quando a gente adora em comunidade. Comunidade, né, Dai? Exatamente. Há um poder, né? Há o poder de Deus. Há um derramar, como o Salmo diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como aquele orvalho, aquele O óleo. óleo que desce sobre a barba de Arão, que era longa. O óleo que desce, se você pensar, o óleo é algo gostoso, é algo prazeroso, não é? Suave. Aleluia. E assim é que quando a gente está adorando ao Senhor em comunidade, como igreja, como noiva do Senhor, a nossa adoração sobe como aroma suave ao Senhor. Porque nós estamos ali para Ele, com Ele e na presença dEle. Que lindo. Ali pessoas são curadas. Eu sempre tenho essa perspectiva e a presença de Deus está ali. Então, quando a gente está diante da igreja ministrando, o Senhor sempre me dá uma consciência. Eu não vou dizer uma visão, porque eu não vejo. Mas Ele me dá uma consciência de que Ele está trabalhando muito especificamente. Por isso que, às vezes, Ele me dá palavras de ministração muito específicas. Porque, naquele momento, Ele fala comigo algo que a igreja dele precisa. Então, é uma consciência do que Ele quer. E isso tudo no meio da adoração. No meio dos louvores do Senhor. Essa revelação você tem ali no meio da adoração. Sim, eu sempre achei lindo isso. Porque quando eu te via, né, adorando, ali estávamos ali orando e adorando ao Senhor, eu vi que você trazia essa palavra, que era uma palavra viva. Sabe quando você sente que aquela palavra flui e é viva no meio da igreja, a igreja responde? E isso sempre vi na adoração. É incomum, né? Claro, você às vezes solo, e é lindo também, mas quando a gente está todo mundo, era uma unção diferente. Porque essa unção da barba, que desce da barba, a barba de Arão, né? Que é o sumo sacerdote, na época que foi escolhido lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E era uma unção sacerdotal. Como eu tô aqui, na verdade, falando, fluindo aqui, algo que Deus me deu agora. Essa não posso dizer que é visão, mas uma noção, uma como se fosse algo, uma revelação, a consciência. Exatamente. De que quando a gente se une, a gente não é perfeito, né? A gente tem diferenças. Você, meu irmão, né? Porque é muito fácil a gente Não somos. São tantas diferenças, né, Dai? Somos de carne e osso, somos imperfeitos, dependentes da graça, da misericórdia, do perdão de Deus todos os dias, mas hoje nós temos livre acesso ao Senhor. O sangue de Jesus derramado nos dá esse acesso, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso à presença de Deus. Nada pode nos impedir. Então, quando a gente se rende ao Senhor, pela misericórdia dele, a Bíblia diz que nós ainda vivemos na presença do pecado, mesmo escolhendo não pecar, mas a presença do pecado existe, mas nós seremos um dia livres da presença do pecado. Meu Deus, que quando forte. Estivermos com o Senhor. Então, mesmo sendo imperfeitos, nós dependemos da graça, do perdão de Deus. E isso é importante para você que está nos ouvindo também, porque, como Déia falou, nós não somos perfeitos. E você não precisa ser perfeito para adorar o Senhor. O Senhor Jesus, Ele te chama como você está. Ele trabalha em nós quando nós nos achegamos e quando nós olhamos para Ele e Ele vai nos moldando. Então você vem como está e Ele muda a sua vida, Ele vai transformando como Ele faz com a gente e não deixa você continuar do jeito que você estava. Então Jesus te chama. Não pense, eu vou para o Senhor quando eu estiver perfeito. Não vai chegar lá, porque nós não somos. Mas Ele te chama hoje. Vem para mim, filho amado. Sabe, o meu fardo é leve. Meu jugo é assim. Lança sobre mim o teu jugo, meu fardo é leve, Jesus diz. Que lindo! É isso mesmo, Dai. Você falou algo muito sério, porque eu mesma, quando estava no mundo secular, um mundo que estava ali, eu estava aprisionada a um padrão, a um pensamento. E quantas estão aqui ouvindo a gente hoje, que estão cauterizados, que estão falando, eu sou muito pecadora e eu não consigo me enxergar. O inimigo não fazia algo comigo que era, eu vou te falar aqui, abertamente, que ele falava, você não é mulher de altar.
Muitas vezes eu ia chegar para cantar e eu tinha essa sugestão. E eu sei, sabe, que pessoas estão nos assistindo hoje, que tem essa mente que o inimigo às vezes trabalha, dizendo você não vai conseguir chegar perto de Deus. Deus é muito santo e você é muito pecador. E você não pode chegar perto de Deus. Mas eu te digo hoje, como foi falado aqui, pelo sangue de Jesus, Amém. você já chegou perto de Amém. Deus. Você não Nome de vai Jesus. chegar. Se você hoje confessar Jesus no seu coração, e a gente vai fazer uma maravilhosa oração daqui a pouco por você. Amém. Portanto, coloque o seu pedido de oração aí. Se você quiser, quem sabe um outro tempo para falar de outras coisas com Daiane Brito, quem sabe um podcast lá no Canadá, Opa! ou em outros lugares. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Vamos. poderoso, amém? Amém. Já pensou para falar de outras coisas, né? De coisas que eu sei que às vezes o inimigo, sabe, Daiane, fala para nossa amiga que está, nossa dona de casa, essa mãe de família que assiste esse canal, que assiste o podcast, e às vezes você tem sido oprimida. Você tem sido assim esmagada por um pensamento que diz você não pode, você foi muito fundo, você foi para muito longe de Deus. E eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo aqui, como palavra de Deus, que você pode e deve se achegar ao Senhor. Amém. Pois Ele vai te purificar e te limpar com o sangue dele. Amém. Amém? Eu O senti no preço foi Espírito pago. Santo. O preço foi pago. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Aleluia. A gente tem um livre acesso hoje e ele nos espera, né? Aleluia. Ele nos chama. Chama para a volta dele. Ideia, Né? você estava falando sobre a liberdade de falar de Sim. Jesus, né? E aí? O Brasil é um país muito abençoado. Você que está aqui no Brasil, você é livre. O Canadá, ele é um país multicultural e Sim. tem aquela cultura de respeitar muito a cultura e o espaço do outro. Não, você acha que não tem tanta liberdade Não. de expressão na sua fé? Não, porque essa liberdade que eles dizem que tem faz com Sim. que eu respeite tanto a religião do outro que eu não posso falar da minha. Me expressar. Entende? Então, assim, eu preciso ter muito cuidado e nós temos trabalhos evangelísticos, a missão que eu trabalho, por exemplo, eles vão às praças com as pessoas, às igrejas, mas eu digo que não é uma perseguição ainda, Uau. mas o que eles chamam de respeito é uma coluna, barreira. uma barreira que me impede, porque Uau, Dai. se você vai falar de Jesus pro outro, o outro diz, não, eu não quero entrar nesse assunto, porque a minha religião é outra, eu acredito em outra coisa. Isso é muito forte lá. Uau. É muito forte. Então, nós temos que ter ousadia no Espírito Santo de Deus e falar. E falar, porque Sim. ainda é permitido. Ainda. Existem barreiras que estão sendo colocadas de maneira muito minuciosa, Sutil, né? com né, a plaquinha de respeito, mas que, na verdade, já são situações que nos impedem de falar abertamente de Jesus. É uma perseguição, como se pode se dizer, velada, digamos, sutil, porém você não pode se expressar, digamos assim. Nós é não isso que somos você- ainda perseguidos, mas a gente não tem essa liberdade total. Chegar em praça pública, hoje você não pode... é muito comum. Não Não é é muito muito comum comum. você ver cultos em praças, justamente porque Uhum. você precisa respeitar. E existem alguns eventos cristãos muito pontuais, assim, no verão. Inclusive, infelizmente, esse ano foi cancelado porque teve um ataque. Não foi na província que eu moro, mas em outra província estava tendo um ajuntamento de... Eu não me lembro qual foi a religião. Não foi evangélica, não foi cristã. Sim. Mas estava tendo um ajuntamento de uma outra religião. E alguém entrou com um carro. Foi um Uau, ataque, matou tá. várias pessoas. Então, por conta disso... Sim. Na nossa província de Ontário, tinha um evento que acontece todo verão. Nossa. E foi... esse ano ele foi cancelado por conta Precisamos disso. orar por isso, né, Dai? A gente precisa orar. Inclusive, a gente vai fazer uma oração daqui a pouco, porque sabemos que um líder cristão dos Estados Unidos foi assassinado. Não sabemos quais os motivos, não estamos aqui para, né, conjecturar com nada, mas ele era um homem cristão. Sim. E um homem que defendia valores cristãos. Então, assim, a gente se comove porque a gente não sabe, né, o tipo de ataque, porém, nós estamos percebendo que a nossa fé tem sido atacada. Então, assim, o Brasil é livre. Até quando?
Até quando? Porque se você se expressa, eu posso te dizer, eu estou aqui no YouTube falando, levando o amor de Jesus, levando a palavra, e muitas vezes eu sofro ataques de comentários, né? Haters que vão ali e colocam, eu estava comentando com você, e nada contra, meu irmão, você tem sua opinião, eu tenho a minha, essa é a palavra de Deus, eu não falo nada de mim, não sou pastora, não sou teóloga, eu sou uma apaixonada por Jesus, sempre falo aqui, sabe, Dai? Eu sou uma apaixonada por Jesus Cristo e pela sua palavra, e vou falar dele até quando o Senhor Jesus permitir, até meu último dia de vida, porque eu sei em quem eu tenho crido, né? Amém. Então, assim, é isso que nós somos chamados para fazer. E voltando para aquele texto de Timóteo, a gente vai falar, né, estamos falando sobre a volta de Jesus, Sim. essa preparação, eu acho lindo ele falando, né, eu sei em quem eu tenho crido. E que ele vai, eu estou convencido, aqui ele fala no verso de número, qual foi 12? O verso 12? É isso mesmo. Na parte B ele fala, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo, eu estou convicto. Olha, eu estou tão certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia da volta de Jesus. Né? E eu achei isso tremendo, porque quando você vai para estudar, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele jovem pastor, que é Timóteo, que foi deixado ali, você se lembra que a gente se lembra que o apóstolo Paulo está até passando uma novela a respeito dele, eu ainda não assisti, ainda não consegui, mas assim, tem na verdade uma lembrança do que a gente pode saber do que o apóstolo Paulo na palavra dele. Se você assiste ou não, eu não sei. Mas vá para a palavra, porque ele escreveu essas cartas. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Então, é um homem que você precisa parar para ouvir. E aí, ele era um perseguidor da igreja. Ele era aquele que ia nas casas e tirava os cristãos ali. Você puder também em casa ler Atos, a gente vê que Paulo tinha chancela, tinha cartas autorizando a invasão de casas para tirar o povo do caminho, né? Sim. Casa, o povo de Deus. Então, aquela seita que eles diziam, né? Os fariseus diziam que era uma seita, o cristianismo era uma seita. Porém, ele escreve essa carta para Timóteo, aquele jovem pastor em Éfeso, né? Uma igreja que ele colocou lá. E ele fala, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. E como a gente precisa nesses últimos dias, né, Dai? A gente vai encerrar daqui a pouco fazendo oração por esse povo, que muitas vezes, diante de um cenário de perseguição, nós não sabemos, nossos irmãos, o povo de Deus, não importa se é no Canadá, se é no Brasil, mas muitos estão temerosos em pregar o evangelho, em falar, e Deus está falando há 2 semanas para mim, filha, eu não te dei o espírito de medo, Andréa, mas de poder, amor e moderação. Portanto, abre a sua boca, né? Sim. Como é que a gente faz nesses últimos dias para pregar o evangelho, né, Dai? E muitas vezes nós pensamos, isso não é para mim, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Mas a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. A palavra não diz, você que é missionário, você que é pastor, mas nós que fomos alcançados. E você não precisa fazer um seminário. Inclusive, eu estou citando a Sherwood Global, porque o nosso ministério ajuda aos cristãos, às igrejas, a entenderem que o evangelismo ele é relacional. Você pode chegar ali, começando com uma conversa, oi, tudo bem, como você está, como foi seu dia, e compartilhar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão necessitadas por isso, esperando, e a gente passa reto, a gente passa direto. Enquanto os nossos irmãos perseguidos estão dando sangue à vida, enquanto nós estamos no comodismo, estamos acomodados na nossa casa confortável, no nosso país, que nós não sofremos absolutamente nada, mas eles estão lá pagando o preço. Talvez você não foi chamado, perdendo suas vidas. Talvez você não foi chamado para pregar o evangelho no país perseguido, mas você pode pregar aí onde você está, você pode compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, porque com certeza Ele tem feito algo. Não tem como. Não, gente, eu posso garantir, se você já olhou para Jesus,
Se você conhece Jesus, se você tem andado com Jesus, não tem como a sua vida ser igual e ele não ter feito maravilhas aqui dentro de você. Não tem como. Receba essa palavra. Eu não sei se Tony ou Flávio que tá aí, pode colocar aqui, ela na Daiane lá em Moçambique, e, né, Share World, né? World Global. Compartilhando a palavra globalmente. Isso, vamos colocar também o link da Share aqui, para você seguir também no Instagram, acompanhar. Olha que linda a missão. Coloca também... Muito lindo, coloca essa família, que é a família de Daiane aí, meu amigo Sérgio, que tá aqui, Carolzinha. Olha, gente, lá no Canadá. É no Canadá? É no Canadá, sim. Que família mais linda é essa, gente? Sou suspeita, mas eu amo demais. Vocês são escolhidos pelo Senhor, amém, sabe, amém. Dai? E assim, frutos, floresça, frutifique onde o Senhor colocou vocês. Amém. Eu creio que Deus, até o arrebatamento, a gente vai ter muita gente para poder pregar o evangelho, Jesus, amiga. Amém. A gente profetizou nome de Jesus. tanto isso. Amém, eu creio. É muito mais simples do que a gente pensa, né? A gente não precisa, de novo, ser um pregador eloquente, né? Eu li o texto aqui. Senhor, eu não sei falar. E o Senhor diz, eu coloco em sua boca as palavras. Aleluia. Se disponha, meu querido. Amém. Que o Senhor faz o resto. Ele faz a obra. Aleluia. A gente vai fazer uma oração por você agora. Amém. Né, a gente tá aqui, é uma emoção, gente, porque a gente vê quão breve é a volta. Porquanto a palavra do Senhor diz em Mateus que não sabemos o dia nem a hora. Né? Também não estou aqui para falar que é o que não é, meu irmão, mas eu quero dizer que a gente precisa estar preparado. Vamos estar preparados, né, Daiane, sobre essa preparação. Sim. Que preparação para a gente deixar essa mensagem final para esse povo. Como na canção que você compôs, até que venha, Senhor, eis-me aqui. Deus. Até que o Senhor volte. Como é que você quer ser encontrado? De braço cruzado? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero vencer a minha humanidade. Eu quero vencer as dificuldades. Comodidade e falar daquele que me resgatou, que resgatou a minha família, aquele que deu a vida por mim, que sofreu naquela cruz e que é a razão da minha vida, é o meu fôlego. Se eu desperto todas as manhãs, é por causa dele. Então, imagine, você experimenta isso, a gente tem que querer isso para o outro. Se você vê alguém andando em trevas e você tem a luz, seja o sal. Amém. É assim que a gente deve se preparar para a volta de Jesus, estando disponível para que ele nos use, para que ele fale através de nós, sejamos bocas de Deus nessa terra, que é tão carente da graça, do amor do Senhor Jesus. Salvação, né, Dai? Salvação. Tocar a trombeta, onde é que nós vamos estar? Sim. Onde nossa família, nossos queridos, né, Dai? Eu fico pensando sobre isso, né? Você tem uma música linda que você fez, És o Meu Respirar. És o Meu Respirar, que eu compus numa época... Canta um trechinho, não tem nada não. É minha música, gente, é nossa. Eu compus essa música numa época que eu tava muito sem forças para levantar e eu estava muito desanimada e o Senhor falou comigo em casa, era a idade que os meus filhos estavam indo para a escola, então eu levava eles para a escola de manhã e voltava para casa, e era onde eu tinha o meu tempo com Deus, era muito especial. E nesse tempo de oração, que eu estava orando ao Senhor, que me renovasse, que me desse forças para levantar. Estava sentindo triste? Triste, desanimada, dava hora de levantar e eu não queria... E eu não queria, eu só levantava por causa das obrigações que eu tinha com meus filhos e com minha casa. E foi aí que eu escrevi essa música. Eu tô rouca, tá, gente? Mas... canarinho. Como é que começa a música? A cada nascer do sol, eu quero estar diante do Deus vivo. Tu és a fonte, Senhor, o autor da minha canção, a minha inspiração. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. Eita! E aí tem a ponte, que é linda. Quero cantar o que vivo, quero viver o que está escrito em
tua palavra meu alimento está. És o meu manancial. Não vou subir o tom, não. Ai, gente. Quero cantar o que vivo, quero viver o que está escrito. É aqui. É aqui que está a nossa fonte de todas as coisas. É no Senhor Jesus, na palavra dele. Gente, esse é o podcast da minha vida. Porque, Dai, é um prazer estar com você, minha amiga. Vou encerrar assim, com o coração já pequenininho, que ela tá voltando já pro Canadá, Passou rápido aqui gente. nosso Passou tempo. rápido. Você passou esses dias aqui, né? No Brasil. Foi muito lindo, foi maravilhoso poder falar quem é Daiane Brito, essa mulher inspiradora, não só para minha vida, como para a vida de muitas outras, porque não é a sua luz própria, é quem está em você. Sempre foi sobre o Senhor na sua vida, né, Dai? Eu não sou nada, não tenho nada. Eita! Mas tudo vem dele, é para ele, para a glória dele. Amém. Vamos fazer uma oração. Eu queria que você pudesse orar por essas pessoas tão queridas, Dai, que estão aí, pessoas de carne e osso, vida real, né, meu querido? Você está aí, talvez você seja um pai de família, que está aí em frente, vendo aí tudo, não estou entendendo nada, Andréa nem Daiane. Eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Olha, talvez, quem sabe você precisa hoje entregar o seu coração nas mãos de Jesus. Quem sabe você precisa tomar essa decisão de se render a Ele. Isso é rendição. Você está em um conforto e sair para uma outra nação e é lá ser usada pelo Senhor Jesus. Isso é rendição. Talvez, será que hoje não é o dia de você parar e falar, Senhor, eu te entrego a minha vida? Nós vamos fazer uma oração, Daiane, eu vou pedir para que ela ore, mas hoje você pode entregar, deve entregar, porque você não sabe sobre o tempo do amanhã, você não tem um domínio, querido, nem querida irmã. Você não pode saber se você vai amanhecer. Você não sabe, nem eu também. Então, hoje, entregue seu coração nas mãos do Senhor. Vamos orar, Dai, por essas pessoas? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo aqui, pela tua presença aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a tua palavra, onde nós estaríamos, Deus? Eu quero agora pedir ao Senhor de maneira muito especial, por cada um que está assistindo esse podcast hoje, esse momento. Eu quero te pedir por cada pessoa que, aonde este podcast chegar. Eu não sei até onde vai, mas o Senhor sabe. E eu peço que a tua presença, Deus, possa tocar os corações, que a tua graça, Senhor, salvadora e remidora, que Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da paz, derrame da graça, da salvação, da misericórdia sobre cada pessoa que está ouvindo a nós nessa tarde, Senhor. Tu és o Deus, o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. O Deus que salva, que transforma, que cura, não só o corpo, mas o Senhor cura a alma. O Senhor nos dá a vida eterna e a garantia de que estaremos com o Senhor um dia, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar e vai levar o teu povo, Senhor. Então, Deus, aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde, que possam sentir do teu amor. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei o alcance dessa conversa hoje, mas o Senhor sabe, o Senhor quer chegar aos corações. Então, Deus, que o Senhor derrame da tua salvação, que o Senhor derrame da tua unção e ousadia, para que nós possamos, e os meus amigos e amigas, irmãos que estão ouvindo, para que nós possamos perder a incredulidade, a vergonha, o medo, e possamos declarar Jesus onde quer que estejamos, Senhor. Para que possamos levar o teu amor para todos aqueles necessitados, porque o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para a dureza desse povo, para a dureza dos corações dessa época. O Senhor é a resposta, Senhor, para toda dor que estamos vivendo. Senhor, o Senhor é a resposta para a violência. O Senhor é a resposta. Jesus Cristo é a salvação. Não há outro caminho se não for o Senhor. O Senhor é o único caminho, como a tua palavra diz. O único caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, Jesus, alcança os corações. Eu não sei se estão em hospitais, se estão em casa, se estão no ônibus, na rua. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe a quem quer alcançar, Pai. Por isso,
Nos usa e usa, Senhor, cada palavra dita nessa tarde, Pai. pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, o Rei Amém. poderoso que virá. Amém. Minha amiga, uma honra. A honra é minha. Uma alegria estar aqui com você. Amém. Obrigada. Essa é a casa, é a sua casa. Muito à vontade Amém. essa Muita casa, vontade. gente. Eu achei que eu ia ficar nervosa, mas que delícia. Que delícia. Muito bom, a presença do Senhor e tudo real, flui. né? Eu achei que ia ficar muito nervosa. Aleluia. Mas como Que Deus nos nervosa. conduz, Deus conduz isso aqui para a glória dele. Amém. Muito bom, Dea, que o Senhor continue te usando. Como você escreveu um dia, até que venha, Senhor, eis-me aqui. Você tem sido um canal, tem sido boca de Deus, continue. Continue sendo essa voz que clama e que leva Jesus, que a graça de Deus, que o Senhor te encha mais ainda de unção para levar o nome dele, viu? Essa é a minha oração. Eita, meu Deus, até que eu chorei pouco, viu? Nossa, me controlei. Ô, Dadai, boa viagem pra você, bom retorno. Obrigada. Pra Serginho também que tá aqui, né? Os meninos. Serginho tá chorando, ele não aguenta. Serginho. Coisa linda. Vocês são realmente missionários. Amém, Amo Jesus. vocês demais. Amém. Enfim, acabou. Se você quiser outro momento, quem sabe Deus é poderoso, minha irmã, pra fazer infinitamente mais. Daiane, segundo momento de Daiane Brito aí. No Canadá, com a No Andréia lá. Canadá, quem sabe eu não vou pro Canadá e a gente faz um podcast lá, olhando para Jesus. E aí tem já pensou? Em dupla, em amizade, as amigas para entrevistar. Amém. É sério, gente, muito obrigada, porque você parou tudo aí para ficar até o final. Então, divulga esse podcast aí para muita gente, não fique só para você, compartilhe a mensagem do Senhor, porque Ele está voltando, como foi falado aqui. Independente se é agora em setembro, se é, sabe, daqui a 10 anos, não importa, esteja preparado. Uma virgem prudente que guarda o azeite que é o Espírito Santo, amém? Então, fica na paz, fica na graça e na presença do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe. Até o próximo Amém. Olhando Podcast. Tchau.